ações, do custo de implantação da via e até mesmo do custo social, se você considerar só custo social, o quantitativo de desapropriação, né, a corda vence o arco, mas não está contabilizado a questão ambiental, né, nem as hipóteses outras possíveis que não seja só esses dois traçados. Porque eu jamais vi nas pranchetas da prefeitura, não quer dizer que não tenha, mas eu jamais vi, né, nenhum outro estudo que não seja esses dois que estão na tela aí, né? Então, o que eu tentei sensibilizar a prefeitura era para buscar um caminho de conciliação, né? Porque quando a gente está do outro lado do balcão e a gente é minoria, a gente tem que tentar sensibilizar para algo que seja bom para todos, que sempre é a melhor solução. Então, essa foi a nossa tentativa. Sob o ponto de vista de implantar uma nova autopista, me parece, né, fora dos tempos do que a gente vive, onde está todo mundo consciente, inclusive o prefeito, que a solução viária para o automóvel não é a solução para a cidade. 2, o BRT ali colocado, né, evidentemente aproveita esse eixo que está sendo implantado e dá o transporte coletivo. Mas BRT não é panaceia para o sistema de transporte. Eu tenho um assento no conselho da cidade, exatamente no grupo de transporte. E eu sempre discuto lá com o secretário, Carlos Osório, e como é o nome do outro, que é o segundo do Carlos Osório? O Baiolino. Que não adianta eles quererem fazer discurso que mesmo botando um BRT com 2 faixas, fazendo um direto e o outro parador, que o BRT vai ter capacidade de engolir o que pode engolir qualquer outro sistema, tipo um pré-metrô, até mesmo um metrô. Ele tem limite. Então, o BRT não pode ser a solução para todas as hipóteses. O que vai acontecer muitas vezes é que o BRT já nasce totalmente saturado de passageiros. O que vai acontecer, por exemplo, e eu estou falando aqui, na Transcarioca. Transcarioca, quando eu fui secretário de transporte, eu contratei um pequeno estudo de viabilidade, Eduardo, já tinha demanda para ser metrô. Então, quando ele nascer, ele nasce saturado. Aí o prefeito diz, bom, mas é melhor ter isso do que nada. A Transoeste. Como é que você pode admitir que a Transoeste, do Trevo das Palmeiras, Trevo da Alvorada, na Ayrton Senna com a Avenida das Américas, como queira chamar, o Trevo da Cidade da Música, com que batismo você queira, sim, mas Alvorada com a América, enfim, como é que você vai querer que dali até o Jardim Oceânico o BRT vai alimentar o metrô? É impossível. Todo o traçado que se imaginou, desde o pit metrô da década de 70, era que o metrô vá até a Alvorada. Não pode ter esse segmento em BRT, porque você vai jogar um fluxo estúpido no Jardim Oceânico e vai dar uma cangalha no Jardim Oceânico imenso. O metrô tem que sair do Jardim Oceânico até a Alvorada. É outro vovó viu a uva. Pode ser que tenha algum engenheiro da prefeitura que diga, não sei o quê, mas não está falando tecnicamente, está falando politicamente. Então, temos as questões mais ou menos óbvias. Agora, como resolver essa questão? No meu entendimento, só tem uma forma. O traçado original é inviável. Né? Inviável. O traçado original, já falei,
é o sofá da sala. Vocês podem daqui, hoje é 13, sexta-feira. Depois do dia 3 de outubro de 2014, vocês peguem as urnas de Jacarepaguá e verifiquem a votação do... Como é que é o nome do subprefeito lá? Thiago Mohamed, né? Vai ser estupendo, vai virar o herói da região. Botaram o bode na sala e vou retirar o bode e você é campeão. Mas como é resolver isso? Se aquele traçado original não pode ter. E eu concordo com o Eduardo, aquele traçado não dá. É a gente buscar um traçado que impacte o mínimo possível a colônia, que também não é esse. Aí se o Eduardo perguntar, e qual é? Eu não sei. Eu não estou com a prancheta, eu não sou projetista, eu fiz uma sugestão. Mas se a prefeitura quiser pesquisar, vai encontrar uma solução. Eduardo, você não era da prefeitura? Que ano você entrou? 97. Não era da prefeitura. Isso era a década de... Era 90, mais ou menos. 90. A prefeitura decidiu fazer o viaduto de Bangu, para atravessar a Via Férrea. Bom, olha qual era o problema. Projeto da prefeitura, que não foi eu que fiz, foram os técnicos da prefeitura, pegava o CIEP, pegava uma igreja católica e pegava um pedaço da quadra da Mocidade. Problema fácil de resolver. Uma igreja, a quadra de Mocidade e um CIEP. Era governo do Brizola. E o traçado da variante pegava a Vila Vintém e um pedacinho, talvez, da outra escola que tem lá, que é Unidos de Padre Miguel, né? E a gente teve que rebolar, o viaduto está lá, para conseguir buscar um traçado que pudesse conciliar esses interesses. A questão urbana é difícil mesmo, né? Porque são muitos interesses em jogos e as pessoas não querem ser prejudicadas, né? E lá em Bangu tinha um problema grave, que você tinha que atravessar a Via Férrea, né? Então, eu acho que se a prefeitura levasse em conta que a colônia Juliano Moreira é um patrimônio institucionalizado, que as pessoas que estão lá, não são muitas, mas estão umbilicalmente ligadas àquela terra, àquele local, àquela cultura, que ali é o acesso, né, às instalações da Fiocruz, que ali tinha o canteiro de reflorestamento de toda a região, que ali tem a área de amortecimento do maciço da Pedra Branca, que ali tem a Casa dos Velhinhos, recentemente recuperada pela própria prefeitura, que isso não é um mundo de gente, até poucas pessoas, mas que tem um custo social, tem um custo ambiental, e procurar flexibilizar esse traçado é muito melhor, porque esse traçado foi lançado única e exclusivamente com o sentido viário e não com o sentido social ambiental. É o traçado que tem melhor aspecto e o menor custo. E não é só isso que é a variante central. É isso que a gente tentou passar naquela audiência pública e não foi possível. Mas até o próprio INEA e a SECA também se sensibilizaram com essa questão, porque tentaram verificar se conseguia alguma coisa mais compatível, né? Mas até agora o que está decidido, salvo mudança de comportamento, é esse traçado que está aí. Eu não sei qual foi o desdobramento que a Defensoria deu, nem tampouco qual foi o desdobramento que o Ministério Público deu, que estavam presentes também, porque são instituições totalmente independentes,
Mas a minha vinda aqui no Clube de Engenharia, né, foi exatamente para mostrar essa possibilidade de se buscar um novo caminho. E o que a gente está buscando, o Eduardo, não tem efeito político eleitoral, né, porque o grande efeito político eleitoral está em não passar do outro lado. Aqui só tem um efeito mesmo preservacionista, porque a colônia Juliano Moreira, de mal ou bem, resistiu esse tempo todo, né? É como a colônia Juliano Moreira, é mais ou menos como fosse o campo de Jericinó, vizinho ali a Nilópolis. Já falaram em fazer programa habitacional, de fazer o diabo ali. E, felizmente, aqueles 9 quilômetros quadrados estão lá, porque aquele é um pulmão que aquele volume de água inteiro que vem de Realengo, de alguma forma, se dispersa ali para não invadir Nilópolis e levar Nilópolis rio abaixo. Então, a colônia de Juliano Moreira, além das questões sociais em relação ao tratamento das pessoas que ela tem, ela é um pouco desses pulmões que tem Jacarepaguá. E nos assusta muito. Porque se vocês buscarem, só para concluir, qualquer indicador de construção civil, qualquer um, Jacarepaguá arrebenta a boca do balão. Arrebenta. Não tem área na região metropolitana que mais cresça que Jacarepaguá. O que tem de incorporação em Jacarepaguá é uma grandeza. E, claro, que nesse novo traçado para a esquerda, é um prato feito, né? Vai tudo isso ser conurbado. E ao lado direito, né, se também não tiver uma resistência do Parque Estadual da Pedra Branca, é outro eixo para ser conurbado. Ou ser conurbado por ocupações irregulares, ou ser conurbado pela própria cidade formal. Então, é também olhando um pouco para o futuro, que a gente vê que esse traçado tem esse grau de complexidade, que eu acho que a prefeitura também não está olhando, não está olhando com a visão urbanística, não é com a visão do engenheiro construtor, como é o Eduardo, como a época da minha vida, eu também o fui, né? É ter uma visão mais urbanística, mais de proteção da cidade, etc, etc. Bom, então era essa a relevância que eu queria aqui acentuar, né? E como eu falei lá na audiência pública, pedir a sensibilidade da prefeitura, né? Porque as instâncias todas eu já andei. Mas é claro que o prefeito decide verticalmente as grandes questões, ele não vai fazer análises pormenorizadas, né? Então, cabe também aos profissionais da área da engenharia, da arquitetura, etc., buscar algum outro caminho. Porque este traçado que está aí não foram os técnicos da prefeitura que fizeram. Foi uma empresa de consultoria contratada pela prefeitura. E empresa de consultoria também estuda o traçado que o órgão público determina. É isso. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora o engenheiro Eduardo Fagundes Carvalho, gerente de obras das Trans. De obras especiais, aí eu cuido dos BRTs, aí o pessoal coloca isso como se fosse trans, né? Bem, boa tarde a todos. Realmente é bastante oportuno a presença aqui da Prefeitura, no caso sou eu aqui que estou aqui representando a Prefeitura. Muita coisa se falou, muita coisa eu poderia ir argumentando ao longo das falas, mas a gente deixou transcorrer da forma que tinha que ser, as pessoas falaram à vontade. A gente aqui, eu acho, que deveria ter gente aqui do INEA, deveria ter gente aqui da SECA, deveria ter gente aqui, os moradores, ou representantes dos moradores,
que os traçados antigos pegavam. A gente deveria ter, principalmente aqui, a opinião de outras pessoas que não só necessariamente estão nesse pedaço do traçado. Tá? Esse traçado, essa mudança de traçado, ela representa apenas 6% do traçado de toda a Transolimpa. Essa mudança de traçado, ela veio a partir realmente de um clamor, sim, da população. A prefeitura não faz nada que não esteja dentro das leis e não teve a licença de nenhuma forma flexibilizada. Para a gente chegar naquele traçado, a gente desenvolveu um EIA-RIMA. E um EIA-RIMA, para quem não sabe, ele é obrigatório você apresentar mais de um traçado, que foi apresentado. Antes da apresentação do EIA-RIMA, tivemos uma audiência pública para falar do projeto como um todo, que também é obrigatório em projetos com mais de 150 milhões. Apresentamos também, a partir do EIA-RIMA entregue e analisado pelo INEA, outra audiência pública para falar sobre a parte ambiental. Fizemos apresentações para as comunidades, não só nesse pedaço, como em vários outros trechos. Fizemos a apresentação na Câmara dos Vereadores. Deixamos os nossos contatos o tempo inteiro, seja da Secretaria de Obras, seja da Subprefeitura. Então, assim, nada foi feito às escuras, nada foi feito escondido, foi seguido totalmente os trâmites que têm que ser seguidos e isso está dentro da lei. Quando a gente conseguiu a licença de instalação do traçado ali que está chamado de original, que não é bem aquele ali, até aquele outro mapa mostra melhor o traçado, tá? Aquele mapa completo. Eu não sabia que eu ia ter aqui opção de apresentar, senão poderia ter trazido, mas deixo meus contatos para quem tiver qualquer dúvida de eu apresentar. Esse traçado, ele está mais, apesar de ele estar com uma inclinação diferente daquela lá, ele mostra melhor o traçado que a gente está chamando aqui de original e o traçado proposto naquela audiência pública. Então, quando a gente teve a licença de instalação para esse traçado amarelo, dada pela INEA, passando pela SECA, passando por várias audiências públicas, a gente começou a fazer o levantamento cadastral e topográfico das apropriações desse trecho. Principalmente nesse trecho aqui, nesse trecho e nesse aqui. E realmente houve um clamor, sim, público. Isso ficou bem claro para quem estava na audiência pública da alteração do traçado. Tinham vários dos senhores e senhoras que estão aqui, que estavam lá, de que o traçado que foi apresentado, que foi